De Esta novo, conferência para será garantir. gravada agora. Perfeito. Já está gravando. Mais uma. Sorriam. Eu? Ficar Foi. congelado sorrindo é Deu. difícil. Pode se mexer? É. Meus amigos, olha só, Obrigada, eu não vou colocar na tela a apresentação. Depois dessa apresentação, eu vou ceder lá para o Hugo, ele vai passar para vocês, tá? Eu acho que vai ficar mais dinâmico a gente falar aqui num Perfeito. bate-papo. Depois eu vou passar a palavra para o Sérgio, para o Adriano também fazer suas considerações. E depois, a ideia aqui é, como o Hugo falou, a gente está muito, eu estou me sentindo muito à vontade de estar na comissão de PI, é uma grande parceira nossa também lá da comissão de inovação. Já quero fazer um convite também para todos da comissão de PI que tenham interesse em discutir, debater os assuntos de inovação, tecnologia e por aí vai na advocacia, né? Podem participar, porque as nossas reuniões são completamente abertas, né? Inclusive nesse período de pandemia aí, nós nem estávamos fazendo reunião com pauta, estávamos fazendo eventos online para falar sobre assuntos mais diversos aí que são ligados à inovação, à tecnologia e tal. Trouxemos pessoas para conversar, para bater papo. Eu acho que esse é o momento, né? A gente hoje, infelizmente, por conta da pandemia, a gente acaba não conseguindo, né, criar os nossos objetivos de comissão especificamente, porque são muito presenciais ainda, são muito físicos, né? Mas a gente pode utilizar essa ferramenta para um bate-papo, para conseguir Perfeito. atualizar a todo Perfeito. mundo, né? Eu acho que essa é a finalidade. Então, assim, só para falar um pouquinho. Pedro, essa é uma conversa que a Claro, gente queria já há bastante tempo fazer, né? Na verdade. época do Júlio, inclusive, quando o Júlio presidia a nossa comissão, ele sempre Querido quis Júlio. unir as duas comissões para a gente poder conversar em conjunto. Acabou não acontecendo, né? É verdade, é verdade. Torcer É isso que eu digo. Às vezes a gente tem as nossas atribuições, né? E como o Cassiano, nosso conselheiro estadual que está aqui, já faço um cumprimento especial a ele. A gente no dia a dia é complicado, né? A gente conseguir se dedicar só exclusivamente, embora a gente ame trabalhar na OAB, estar fazendo a diferença para o advogado, mas a gente Sim. também tem as nossas atribuições, o nosso dia a dia. Então a gente tem que aproveitar esse tempo o máximo possível, né? Então, assim, para entrar no mérito já, tá, gente? E me interrompam a Beleza, hora fica à que quiser, vontade. tá? Me interrompam a hora que quiserem, fiquem à vontade aí para a gente poder bater esse papo. Para falar um pouquinho, eu vou introduzir aqui falando sobre a parceria Sebrae-OAB, né? O que eu vi lá atrás e fui conversar com o presidente Rafael Warne para a gente tentar aproximar essas duas instituições. Eu sempre falo nessas falas da parceria que alguém imitou alguém em termos de constituição de instituição, porque o Sebrae e a OAB são muito parecidos na sua essência, na sua forma de executar suas atividades. Só para vocês terem uma noção, no Sebrae nós temos o Sebrae Nacional, que é o nosso brain, né? Está lá em cima, em Brasília, né? Recebe toda a arrecadação da contribuição compulsória, redistribui para os estados, mas nós temos os estados aqui que, em comparação à OAB, se representam como uma seccional, né? Então, temos o Conselho Federal e o Sebrae Nacional. Temos as seccionais e temos também os Sebrais estaduais. Temos as subseções e temos as gerências regionais no Sebrae. Então, vejam que estrutura semelhante que nós temos dentro dessas duas instituições tão importantes para o Brasil, né? A OAB fazendo o seu papel do Estado Democrático de Direito e o Sebrae, em contrapartida, dando apoio e suporte à mola propulsora de economia e geração de emprego desse país, que é a micro e pequena empresa, né? Então, são duas entidades que têm um papel fundamental na sociedade e que também têm características muito parecidas. A questão é que ninguém conversava com ninguém também, né? Até então, e o que a gente queria realmente, sempre quis, inclusive, foi se aproximar desse público da advocacia. Eu dizia em reuniões de diretoria do Sebrae o seguinte: nosso diretor ele é muito de indicadores, né? Ele trabalha muito com dados, com informação, e ele trouxe uma informação dizendo: olha, são 800 mil microempresas no estado de Santa Catarina. Aí eu pedi uma parte e disse assim: 800 mil não, 804 mil, porque tem 4 mil escritórios de advocacia que não estão nesse indicador aqui, né? E que talvez nem procurem o Sebrae, porque não se entendem como micro e pequenas empresas, se entendem como sociedade simples,
né? Essa discussão que a gente teve hoje, o Cassiano estava presente de manhã, né? Acredito que alguns colegas devam ter assistido também o debate, né? Sobre a questão de você não se entender como sociedade empresária e, portanto, não ser mercantil, né? Então, essa visão que o advogado tem em relação a isso acaba impedindo ele de melhorar a gestão do escritório que ele trabalha e, ao mesmo tempo, também fazer publicidade, como a gente estava discutindo, trabalhar planejamento estratégico, são outras ferramentas que a sociedade empresária faz. E aí o Sebrae ele pode oferecer isso a um custo subsidiado. Então, se você é um escritório de advocacia que fatura até 4 milhões e 800 por ano, você está dentro dos critérios da possibilidade de utilizar do Sebrae como uma ferramenta propulsora para o seu negócio, né? Seja na área de consultoria tecnológica, que é o que a gente vai abordar aqui, seja nas consultorias mais simplificadas, mais padrão, né? Todas elas com subsídio. Ou seja, se você for procurar uma consultoria dessa no mercado, nós aqui podemos garantir que essa consultoria vai ser muito mais cara, porque a gente está pagando subsídio diretamente para o consultor, né? E, em contrapartida, aí, o que aconteceu? Tivemos o período de pandemia, né? Um período em que, inclusive, vou utilizar aqui a fala da presidente da CAASC, a Cláudia Prudêncio, né? Que fez um trabalho excepcional nesse período de pandemia aí com advogados que, senhores, a gente acha que a advocacia, né, é um glamour, né? Na época da faculdade a gente tem aquela visão glamurosa de ser advogado e tudo mais, mas a grande verdade é que nesse período de pandemia os escritórios de advocacia e os advogados passaram uma grande dificuldade. Por quê? Porque as micro e pequenas empresas, que são a maioria dos clientes desses escritórios de advocacia, não tinham condições de pagar folha de pagamento. Estavam com dificuldade de crédito, né? Então, o advogado, que é um contrato de honorários, ele sempre fica por último, né? Naquela lista de devedores, o advogado cai lá para a última posição e, se duvidar, o contrato é rescindido de imediato, porque não ele considera algo superveniente. E não é, né? Então, o que eu quis com essa proposição? Primeiro, oportunizar a escritórios de advocacia que estão numa situação como essa, ou até aqueles que não estão, mas que têm capacidade de gerar novos negócios, a conhecer esse mundo da consultoria do Sebrae e verificar aonde que ele pode efetivamente se enquadrar, seja no edital de credenciamento, que foi por onde nós começamos, que é o primeiro edital de consultoria do Sebrae, que é um edital que não pode favorecer ninguém, que trabalha com rodízio, que tem valores de horas pré-determinados, né? Que tem toda uma estrutura, e isso que fez passar, inclusive, no Conselho Estadual, porque a preocupação realmente do Conselho era favorecimento, né? E nós fomos auditados pelo TCU há mais de 20 anos nesse edital, nunca tivemos problema por conta disso, porque nós não favorecemos ninguém, né? Nós temos um rodízio muito pré-determinado no credenciamento, exatamente para que a gente possa primeiro chamar o Cassiano, que é especialista em TI, depois chamar o Hugo, depois chamar a Maria Helena, e por aí vai, numa ordem de rodízio em que ninguém tem mais trabalho do que ninguém. Porque o que a gente caracteriza esses editais, e a gente vai entrar no mérito aqui do Sebrae Tech, é a quantidade de demanda que o Sebrae recebe em relação ao número de consultores. Isso caracteriza, para quem estuda um pouco licitação, né, inexigibilidade inversa, ou seja, não importa o número de consultores que o Sebrae vai ter cadastrado, o que importa é que ele tem muito mais demanda do que consultores, né? Então, isso é que a gente está realmente trabalhando. O Sebrae Tech ele é um pouquinho diferente, tá? Já entrando um pouco no mérito, porque, na verdade, eu falei aqui do credenciamento em relação à parceria, que é onde é o foco inicial dessa parceria entre Sebrae e OAB. Mas o Sebrae Tech não. O Sebrae Tech, como ele envolve um subsídio ainda maior, estamos falando aí algo em torno de 70% de subsídio de uma consultoria, ou seja, senhores, uma consultoria que custa R$20 mil vai custar R$6 mil para o cliente de forma parcelada, né? O Sebrae Tech ele é mais especializado, vamos dizer assim, e ele envolve algumas áreas que o credenciamento não abarca, como é o caso da propriedade intelectual, né? Então, você tem um edital, você se cadastra nesse edital, atende os requisitos desse edital,
encaminha a documentação para o Adriano e para o Sérgio, e aí eles vão fazer a análise de comparação entre o edital e a documentação enviada. Ah, se eu tiver uma certidão positiva, eu posso entrar? Não pode. Se eu tiver um atestado de capacidade técnica que não está de acordo com aquela determinação, posso entrar? Não pode, né? E não vai ser habilitado, né? Então, agora, é importante dizer que os dois que estão aqui, quando julgam, sempre colocam a justificativa. Olha, não foi habilitado por esse e esse motivo. E o detalhe desses editais, que é muito importante colocar, todos eles são permanentemente abertos. Ah, eu não fui habilitado na primeira. Vai de novo. Verifica lá o que o Sérgio disse, né? Pedro, Verifica. Oi, Hugo. isso fica publicado no site? Por exemplo, a Fica. pessoa não passou por algum motivo, tem lá a razão? Tudo. Na verdade, o da pessoa é direto, né, Sérgio? Pode falar. É direto, comunicamos por e-mail, Hugo. Comunica direto. É para não expor, né, Hugo? Na verdade, a gente faz essa situação para não expor, né? Então, a gente recebe o cadastro e depois a gente encaminha um e-mail dizendo: olha, você não foi aprovado porque você está com uma certidão positiva, por exemplo, ou você não foi aprovado porque a sua capacidade técnica não atende os requisitos do edital, né? Ou o seu contrato social, se eu não me engano ali, Sérgio, me corrija se eu estiver errado, e Adriano, você tem que ter um limite de 10 mil de capital social mínimo. Ainda tem que ter isso? Não lembro. no Precisa Sebrae mais. Tech não tem essa vedação. Pois é, o Sebrae Tech não tem essa vedação. Então, e aí detalhe, né? A demanda ela é selecionada no Sebrae Tech de forma diferente, porque, como eu falei para vocês, no credenciamento a gente tem rodízio. Então, é rodízio, vai chamando e assim por diante. No Sebrae Tech, a demanda surge numa gerência regional. Vamos dar um exemplo aqui prático, né? Uma micro pequena empresa que quer fazer um registro de uma marca no Sebrae. Ele bate lá na gerência regional de Florianópolis e diz: olha, eu quero fazer o registro de uma marca figurativa, nominativa, assim, assado, né? Desse jeito, o desenho está aqui e tal. O pessoal da gerência regional vai receber essa demanda, né? Vai entrar no sistema do Sebrae Tech, vai conversar com o Sérgio e tal. Uma demanda assim, para uma empresa para gerar tal. Beleza. Ali o Sérgio encaminha para os consultores da área e subárea de propriedade intelectual e pede um preço. É um sistema de cotação, né? Ele já pede um preço. Pode falar, Sérgio. Só uma pequena correção. Marca não entra, tá? A gente entra com patente e outras. Não... Verdade. Isso. Bem Se lembrado. entrasse no sistema, a gente ia reprovar aí. Eu só dei como exemplo. Tem um motivo pelo qual a marca não entra? Tem algum porque motivo? Tá no credenciamento, né? Porque o Sebrae Tech ele tem ficha. Depois a gente entra no detalhe, né? Mas ele tem fichas técnicas. Beleza. Que o Sebrae Tech ele é mais específico, Hugo, tá? Mas tu vê, tem coisas que nem eu sei mesmo, né? Nem me lembro. O Sérgio e o Adriano, por isso que estão aqui aprendendo tudo, não sei nada disso. Para especificar, mas o motivo principal de não ter marca é exatamente porque a gente, no outro edital, ali no credenciamento, a gente atende essa questão da marca, né? Inclusive, no credenciamento, as consultorias, as empresas de consultoria podem, inclusive, registrar a marca do próprio Sebrae, que tem muitas, diga-se de passagem, né? A gente está com, acho que, uma gama de mais de 50 marcas aí sendo acompanhadas, né? Porque todos os nossos eventos, né? Por exemplo, o Startup Summit tem uma marca, né? Agora queremos criar o Sebrae Hub, é uma outra marca, né? Então sempre tem muita demanda. E muito bem, na conversa que a gente teve por telefone, né, Hugo? É bom lembrar que o Sebrae sempre foi afeto ao assunto de propriedade intelectual, né? Antes do INPI existir aqui, né? Quem fazia o registro de marca, nosso querido Urandi Bopré, que também é advogado, né? Era o representante desse setor na época, né? E o Sebrae fazia os registros de marca aqui no estado, né? Praticamente todos, né? Então a gente tinha uma gama de registro e até os nossos colaboradores começaram a ter um bom conhecimento sobre o assunto, porque tinham que fazer oposição às vezes, tinham que fazer resposta, né? E tal, e acabaram criando uma expertise ali nesse negócio. Depois o INPI surgiu, né? Aí realmente a gente não continuou fazendo as atividades quando fosse demandado por uma microempresa ou pelo próprio Sebrae mesmo, né? Então, na verdade, o INPI, o Sebrae representava o INPI, né, Pedro? O Sebrae fazia a representação do INPI.
Cheguei a trabalhar no INPI. Aí, viu? Trabalhei um período no INPI. O Adriano e o Sérgio Pereira eles só parecem novinho, Hugo, mas eles já têm uns 50 anos cada um de bagagem, tá? Então, essa parte da história aí é a única que eu conheço, que era o Sebrae e depois foi o NPI. Exato. Porque foi meu pai que veio transferido do Rio para cá. O teu pai trabalhava ali, né? Ele que criou a Delegacia Regional do INPI em Santa Catarina. Isso. Atualmente e a é o gente fez essa Araquém. transição. E a gente Pena fez que o essa Araquém- transição na época. Legal, sim. Foi. Do Pena que o INPI. Araquém ele ia gostar Tinha dessa uma conversa. tinha uma pessoa na secretaria, na junta comercial ali, acho que era a Diva, se eu não me engano. Não lembro. Quando assumiu a secretaria aqui, né, da junta comercial, daí depois logo em seguida se tornou uma delegacia, né? Quando veio o leitão daí do Rio de Janeiro para cá, né? Isso, ele ficou dentro da junta comercial durante um bom tempo, né? Eu estava achando familiar, Hugo. Estava achando não sei quem familiar o trabalhava sobrenome lá com Leitão com propriedade intelectual, mas eu fiquei quieto aqui. Então, É o filho. Tá tudo em casa, tá tudo em casa. Por Mas isso que eu tô assim, nessa área, aprendi com ele. legal, legal. Mas assim, gente, era isso, assim, queria falar, porque, na verdade, o que acontece? O que a gente quer com essa parceria é ampliar ainda mais o leque de oportunidades e, ao mesmo tempo, fazer com que o Sebrae também comece a criar consultorias específicas para advogado. Né? Por exemplo, nós temos um melhor curso de empreendedorismo do Brasil, que é o Empretec. Quantos advogados aqui sabem que isso existe? Né? A gente está falando tanto sobre esse tema de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, mas onde é que a gente procura isso a um custo bacana, né, para fazer alguma coisa assim de para OAB, hein? Pois tudo isso é possível, Maria, né? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente tem que trabalhar assim, o que é legal, o que a OAB precisa. E claro, né, todos os meus objetivos, né, eles acabaram ficando não de lado, não diria de lado, mas com uma dificuldade muito grande, porque vamos lá, o meu papel principal aqui é a aproximação, né? É conseguir, por exemplo, fazer com que o gerente regional de Joinville conheça o presidente de subseção de Joinville e perceba que lá tem um monte de gente em propriedade intelectual e patente para poder cadastrar suas soluções no Sebrae Tech. Isso é o que o Sérgio Pereira e o Adriano sempre me falam. Pô, Pedro, acabamos de lançar aqui uma ficha técnica de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Sebrae Tech, que é o tema do momento na advocacia. Pô, quantos escritórios estão lá, Sérgio? 3? LGPD, eu imagino que tenha 2. 2 escritórios, gente, tá? É isso que eu quero expor, né? Na verdade, é um edital difícil? É um edital difícil. É um edital complexo? É um edital complexo. Agora, se passar, você está disputando com 3 pessoas para poder atender o estado inteiro, né, nessa área. Fora o contrário, né, do Sebrae oferecer essas consultorias e dentro da parceria, eu não tenho a menor dúvida, Maria, nós estamos num momento aqui político-institucional de muita aproximação. O presidente Rafael Orne e o nosso superintendente Carlos Henrique Fonseca são família, né? Eles têm relações de laço de parentesco, né? Eles são familiares. A esposa do presidente Rafael Orne é sobrinha do Carlos Henrique. Então, eles são muito próximos, né? De verdade, assim, são muito próximos. Então, a gente tem uma oportunidade única na mão, né? E outra coisa, a gente fica pensando muito, né? Isso é importante dizer, que eu sei que o Hugo sofre essa situação também, que fica tudo afeto aos presidentes de comissão. Não é, gente. A advocacia somos nós, né? Quanto mais pessoas envolvidas e querendo, e pedindo, e falando, e questionando, mais as coisas vão acontecer. Do contrário, fica tudo afeta aos presidentes de comissão e a coisa acaba não tendo a força que a gente quer, né? Tá aí o tema de publicidade hoje, né? Tema polêmico, difícil, né? Mas foi o que eu disse, eu estou aqui de braços abertos, eu quero fazer um processo de mudança. Agora, se vão concordar ou não, é outra história, né? E a gente tem que dar a cara para bater, né? Porque se a gente quiser fazer algo diferente do que é o novo, do que é o que está a zona de conforto de todo mundo, aí é melhor ficar em casa, né? Então é esse o ponto, né? Eu quero
Mas eu já quero passar aqui para o Sérgio e para o Adriano, para a gente entrar no mérito do Sebrae Tech. Então, só quero lembrar para vocês, antes de passar para eles, tá? Aqui, parceria Sebrae-OAB é no credenciamento de consultores. Tem 10 áreas e sub-áreas de atuação na área de direito nesse credenciamento. Depois, fiquem tranquilos que a gente pode mandar todo o link ali para o Hugo para mandar para a comissão de PI, tá, Hugo? O link de acesso do Sebrae Tech, o link de acesso de credenciamento, e aí tem o edital de solução de mercado, que é uma criação da assessoria jurídica em parceria com a unidade de mercado, porque o que acontece? O credenciamento são as consultorias padrão do Sebrae, né? O solução de mercado são aquelas consultorias de mercado, né? Então, por exemplo, se você tem uma consultoria, estou dando um exemplo aqui na área de propriedade intelectual, não sei se isso é possível, né? Que seja diferenciada para micro e pequena empresa, tá? Você pode cadastrar no solução de mercado, que é um outro cadastro, né? Então, nós temos 3 grandes editais de consultoria: solução de mercado, credenciamento e o Sebrae Tech, que é o assunto de hoje, né? O Sebrae Tech envolve mais consultoria tecnológica, né? E conseguimos, esse time que está aqui, Adriano, Sérgio e eu, aprovar essa ficha técnica da LGPD agora, esse ano, né? Em relação à questão do Sebrae Tech, né? Foi esse ano. É uma novidade de 2021, né? E aí, as questões de propriedade intelectual já existiam, tá? Sérgio. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Eu vou fazer um apanhado assim rápido do Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um programa que tem 30 anos, né? Então, quando o Pedro disse que eu e o Adriano nós somos novinhos, né, nós estamos trabalhando juntos há 30 anos. Entramos no mesmo dia no Sebrae. E assim, o Sebrae Tech ele foi criado inicialmente com a intenção de levar conhecimento tecnológico, principalmente aqueles desenvolvidos em universidades, centros tecnológicos e laboratórios, para a micro e pequena empresa, que era um tipo de serviço que o Sebrae não tinha como oferecer, mas ele queria viabilizar que as pequenas empresas tivessem esse acesso. Então, o nosso papel sempre foi fazer a ponte entre universidade, centro tecnológico e pequena empresa. E além de fazer a ponte, oferecer o subsídio, né, que é o benefício financeiro para que possibilita a pequena empresa investir em inovação e tecnologia. Com o passar do tempo, a gente foi ampliando mais o leque de opções do Sebrae Tech, e aí nós, além de trabalharmos com universidades, centro tecnológico, laboratórios, começamos a pegar empresas de mercado também, empresas de engenharia, escritórios de design, escritórios de propriedade intelectual. Assim, bem rapidamente contextualizando. Hoje o Sebrae Tech ele tem um universo muito grande de atuação. Nós atuamos com consultoria, atuamos com certificação, atuamos com prototipagem e também com ensaios e análises laboratoriais, a questão metrologia. E nós temos um rol atualmente em torno de 250, 260 soluções que nós ofertamos para micro e pequena empresa. E aí eu brinquei esse dia que ele é um multivitamínico, né? Vai de A a Z. Eu atendo tantos consultorias, por exemplo, para fazer uma inseminação artificial para melhorar a qualidade da carne ou do leite, né? Quanto eu atendo também a questão da metrologia para avaliar um produto de nanotecnologia, por exemplo. Então, é um espectro bem amplo, bem grande. E por que eu estou falando tudo isso? Como o Pedro falou no início, vocês podem tanto ser fornecedores, prestadores de serviço, como ser clientes. Então, queria dar essa passagem ampla. Essas 250 soluções, elas estão... nós organizamos ela em 4 áreas e 11 sub-áreas. Então, eu tenho uma área lá que é produtividade e qualidade, que aí eu trabalho o que poderia ser feito para vocês. Por exemplo, no Lean Office. Eu quero otimizar o processo, reduzir etapas de processo, otimizar o processo de vocês no dia a dia do escritório, por exemplo. Vocês poderiam contratar uma consultoria de Lean Office, tá certo? Aí temos uma outra área que é a área de design. O que vocês poderiam... Assim, vocês poderiam ser cliente em várias situações, né? Design de ambiente. Se vocês precisarem de um projeto para melhorar o ambiente do escritório de vocês, e precisar de um designer de ambiente, né,
para fazer, elaborar esse projeto, vocês podem utilizar o Sebrae Tech também. Ou um design de comunicação, eu quero criar marca, eu quero remodelar a minha marca, eu quero criar um branding, uma comunicação da minha marca com o mercado. Tudo isso é possível também. Então, a gente tem a área de design, produtividade e qualidade, sustentabilidade, que a gente entra com eficiência energética, uso de água, a gente entra com saúde e segurança no trabalho. Alguns laudos que são, eu não sei se para o escritório de advocacia tem isso também, Pedro, mas alguns laudos, né, de saúde e segurança do trabalho, aqueles que são obrigatórios, vocês poderiam conseguir também via Sebrae Tech. E nós temos uma área que a gente chama de desenvolvimento tecnológico, que aí entram consultorias de planejamento tecnológico, gestão da inovação, transformação digital, por exemplo, fazer um impulsionamento do escritório de vocês através, eu não sei se é possível também, através das redes sociais, né, trabalhar, ou desenvolver um sistema web para determinada solução que vocês têm, ou para gerir, tá certo? E aí a gente entra na questão, então, da propriedade intelectual, que é uma sub-área que nós temos dentro da área de desenvolvimento tecnológico, a sub-área da propriedade intelectual, onde vocês poderiam ser fornecedores também. Dentro dessa sub-área, os serviços que nós temos hoje disponíveis são os seguintes: seriam consultorias para depósito de patente de invenção ou de modelo de utilidade. Pode ser também consultoria para elaboração de um recurso, registro de topografia de circuitos integrados, registro de desenho industrial, registro de programa de computadores e requerimento de proteção de cultivares. Então, hoje, os serviços que nós temos na área da propriedade intelectual são esses que eu citei agora. Podemos criar outros? Podemos. Se vocês identificarem outros serviços que não estão contemplados nesse que eu passei, tirando marca, porque marca foi considerado que era muito cartorial, e aí eles entenderam que não tinha muita tecnologia envolvida no processo. Então, tirando marca, se vocês entenderem que existe um gap, algum outro serviço que possa ser oferecido, tal como a gente fez com a LGPD, nós podemos propor, sim, a criação de um novo serviço também na área de propriedade intelectual. E aí, como é que funciona? O credenciamento, o Pedro disse que é complexo, que é difícil, mas a gente quer facilitar a vida de vocês. Eu considero ele muito simples, né? Porque é uma reunião de documentos, reunir as certidões negativas, reunir contrato social, cartão do CNPJ. O escritório tem que ter mais de 1 ano de funcionamento, que é o mínimo que a gente exige. Fotocópia dos responsáveis legais pelo escritório e preenchimento de um formulário padrão, fácil de preencher. E talvez o mais difícil, ou mais que talvez alguns não consigam, é atestados de capacidade técnica. Ou seja, vocês precisam, para se credenciar no Sebrae Tech, na área de propriedade intelectual, vocês têm que ter atendido no mínimo 2 empresas nessa área e apresentar esses atestados para o Sebrae. Só um gancho basicamente isso, sim. Eu ia aproveitar e perguntar uma coisa. Você falou que são, pelo menos, ter atendido 2 empresas, né? Mas tem um tempo mínimo de atuação já nesse mercado, não? Não. Assim, o escritório teria que ter pelo menos 1 ano. 1 ano. 1 ano. CNPJ, 1 ano de CNPJ. É 1 ano de isso, de Constituição. E capacidade técnica não tem limite, pode ser 10, 20 anos de exercício já realizado. Mas é aquela história, o que a gente quer com a capacidade técnica é demonstrar que esse consultor, que essa empresa interessada em realizar seu cadastro está apta, né, a executar esse tipo de atividade. É assim que a gente consegue identificar, né? E, obviamente, tem um ponto do descredenciamento, né? Porque acho que isso depois o Sérgio vai falar com mais calma, mas também tem a hipótese de, né, se você não prestar um bom serviço, também ter uma análise dessa prestação, uma verificação da entrega, né, e tudo mais. Tudo é acompanhado. Pedro, né? Tudo é acompanhado. E como o Pedro falou, Pedro, hoje o processo funciona assim. Opa, tem alguém? Jatir. Jatir, tudo bom? Antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade de vocês e uma inveja branca, né? Porque no final do ano passado a comissão de Fashion Law teve a oportunidade de bater esse papo aqui com vocês
e eu sei que foi extremamente produtiva, né? E isso foi um dos empolgantes da gente poder aproximar e conversar, né? Eu trabalho com propriedade intelectual há 25 anos. E o que aconteceu? Eu tentei o cadastro no Sebrae através daquelas empresas consultoras de startups, né? E eu recebi a resposta do Sebrae dizendo assim, ó, sua empresa não foi credenciada. E não vieram os motivos dessa negativa ou alguma coisa assim. E eu tentei descobrir no site para poder fazer o recurso e também não consegui, né? E aí vem a dúvida, e a minha dúvida é assim, ó, quanto maior o número de credenciais, dá mais força. Tem uma pontuação para número de credenciamento, porque o que acontece? Não sei se vocês conhecem o Co-Creation, que tem parceria com o Sebrae, e eu faço a consultoria jurídica e de propriedade intelectual de todo o Co-Creation, de todos os co-creators, na verdade, de todos os projetos. E eu juntei no meu credenciamento exatamente isso. Olha, eu faço de todos os projetos do Co-Creation que tem parceria com o Sebrae. E tentei buscar no site essas informações na negativa. O e-mail ele foi ó, você não foi credenciado, e se tu quiser recorre em 2 dias. E aí eu mandei um e-mail pedindo. Ativo, vamos fazer o seguinte, só um minutinho, sério. Vamos fazer o seguinte, vamos identificar, para a gente não personalizar a apresentação, né? Acho que a gente aqui está tratando de uma questão um pouco mais genérica, né? Eu me coloco à disposição de conversar contigo sobre o teu caso, especificamente, entender o que aconteceu lá naquele período. Muitas coisas podem ter acontecido, você pode nem ter se cadastrado do Sebrae Tech, pode ter sido um outro edital de consultoria, nós não sabemos, né? Até porque registro de marca, como foi colocado aqui, e é o que você fazia no Co-Creation, não está contemplado no Sebrae. Não é patente, não, a gente faz com patente também. Eu acompanho o Co-Creation. Aí nós vamos avaliar aqui, eu coloco o meu contato para você, né? E nós vamos avaliar o que aconteceu. E, como eu te disse, você não tem que desistir, né? Se você quiser, você acha que tem para continuar fazendo. Claro, você tem total condição de, agora com o Sérgio, com o Adriano aqui, de reunir os documentos de novo. Pô, daqui a pouco, agora que você já tem o meu contato, manda lá para a gente dá uma pré-analisada rápida. Ó, é isso aqui mesmo, está faltando isso, está faltando aquilo. Cadastra. Tá? A minha maior dúvida era se o maior número de certificados possíveis ou não. Mas sendo um ou 10, dá no mesmo. Tem que ser não tem uma pontuação para isso. Tem que ser no mínimo 2. 2 atestados são suficientes. Como o Adriano falou, talvez eu tenha ido para algum outro canal de comunicação e não o Sebrae Tech. Eu acho que deve ter ido para o credenciamento para o nosso SGF, Pedro, provavelmente, porque a gente não dá nem do prazo de 2 dias para recorrer. Fica em aberto, entendeu? A gente justifica e a gente espera você encaminhar as documentações para complementar, né? Mas a gente não dá 2 dias, 3 dias para você apresentar. Fica em aberto. Isso é um ponto até importante de dizer, porque eu falei aqui da complexidade, mas eu quero até já fazer uma menção gratificante aqui do Adriano e do Sérgio. Eles, ao longo desses 30 anos, eles simplificaram muito o processo de ingresso dentro do Sebrae Tech. Não é à toa que o Sebrae Tech é o mais simplificado hoje, né? Eu acho que isso é um trabalho muito forte, muito árduo desses 2 caras que estão aqui participando hoje da reunião, porque a gente, conversas diárias com o jurídico, pode, parceria não pode, contigo, vai, não vai, toma chopp, toma chopp. Queremos simplificar mais, mas o jurídico não deixa. Deixa. O jurídico é terrível. Mas, Pedro, vai uma opinião de um cara que cadastrou e que declara para vocês, não é difícil. Não é difícil, porque o advogado ele tem uma dificuldadezinha com o computador, né? Vamos cadastrar, vamos fazer, e é extremamente intuitivo, funcional, assim, bem legal mesmo. Saiba com toda a verdade do meu coração aqui.
eu estou me colocando à disposição da advocacia, tá? Para poder orientar mesmo. Olha, Pedro, estou querendo cadastrar, manda uma mensagem para mim, talvez eu demore um pouco para responder, mas a ideia é essa. A ideia é aproximar, né? Fazer essa aproximação, porque para nós é vantajoso no Sebrae. Quanto mais consultores capacitados nós tivermos, mais nós vamos atender, né? E mais orçamento talvez a gente consiga adquirir, né? Então, quer dizer, é uma questão orgânica, né? Ninguém favorece. Só não tentem marcar café com o Pedro porque não dá certo. Esse homem trabalha demais. A não ser que seja no Sebrae. Eu, Adriano e Sérgio vão estar lá esperando você. Mas até lá, tem reunião, não tem como. Mas o Hugo está nessa parada também, Pedro. O Hugo está sempre na correria. É impressionante, né? É isso que faz a advocacia voar, entendeu? Isso eu te digo. O trabalho que a gente realiza no dia a dia, né? Eu, por exemplo, como assessor jurídico de uma entidade estadual, né? E além de presidir uma comissão da OAB, meu amigo, é coisa de maluco. Eu e o Hugo, de vez em quando, a gente liga qual é o negócio de gastro que a gente está tomando para ver se acalma. Porque, cara, a gente começa às 7 horas da manhã e para às 10 da noite todo dia, cara. Então, mas faz parte. A gente vai conseguir se encontrar, com certeza. Continua, Sérgio. Estava indo bem. Falar com advogado é uma dificuldade, né? Porque vocês têm essa prática da oratória e aí a gente é mais travadão, assim. Mas vamos lá, continuando. Então, o processo do Sebrae Tech, após o credenciamento, o que a gente faz? A gente cadastra a empresa de vocês numa base, num sistema nosso, e o Pedro até já antecipou, e aí qualquer empresa que venha solicitar uma demanda em propriedade intelectual, ela é cadastrada nesse sistema, a gente escreve a necessidade dela, olha, eu preciso fazer a patente internacional desse meu produto aqui, né? Eu quero a patente desse produto em tais e tais países. Então, ela escreve, a gente coloca e ele vai para uma licitação. A gente disponibiliza 5 dias úteis para vocês prepararem uma proposta descritiva e também colocando ali o orçamento. E aí, no 5º dia útil, nós temos acesso a todas as propostas colocadas. Eu acho que, atualmente, a gente deve ter em torno de 15 ou 20 prestadores de serviço na área da propriedade intelectual. Eu teria que fazer o levantamento, eu acabei não fazendo. Então, esses 15 ou 20... Empresa só de Santa Catarina? Ou qualquer lugar. Eu tenho empresa de fora. Eu tenho lá de Roraima, inclusive. Olha. Aí, o Rafael de Roraima. Hã? O Rafael Bastos aí, não sei se ele está ouvindo a gente. É bom lembrar uma coisa, o edital Sebrae Tech tem em todos os estados, tá? Sim, é isso aí, bem lembrado. Vocês podem se credenciar não só em Santa Catarina, mas em qualquer estado. Bem falado. Eu convidei o colega aqui, o Juliano, lá de Vitória, que ele tinha interesse. Só que ele está nesse momento numa aula da pós lá. Ele falou que vai tentar se livrar lá e entrar aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas aí depois pode passar a informação para ele, né? Beleza. O Sebrae Tech ele é um projeto nacional, né, Sérgio? Ele é um projeto que, na verdade, que envolve recursos nacionais, o que a gente chama internamente de CSN, Contribuição Social Nacional, quando o nacional repassa em projetos mais recursos além daqueles obrigatórios, né? E aí o Sebrae Tech, então, tem pelo estado todo, tem Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, todo o Nordeste, né? Você tem esses editais. Exatamente. Enfim, e aí, a partir do momento que a gente tem acesso, que abre os envelopes, né, vamos chamar assim, que a gente abre os envelopes com as propostas, a gente apresenta a empresa que solicitou essa consultoria e, por regra, o nosso subsídio vai sempre em cima daquela proposta de menor valor. Então, o Hugo, por exemplo, está credenciado, apresentou uma proposta de R$8.000. Né? O Pedro também se credenciou lá para ser fornecedor, apresentou uma de 10.000. Né? E por aí vai. Aí eu apresento a proposta para o cliente. Bom, o nosso subsídio de 70% vai ser sempre em cima ali dos 8.000, a menor proposta. Agora, se o cliente quiser escolher o Pedro, ele pode. Só que ele vai pagar a diferença em cima desse valor. O nosso subsídio não fica sempre vinculado, né, por questão de economicidade, e até a própria CGU, né, também nos orientou nesse sentido.
Então, a gente dá uma prerrogativa do cliente escolher, desde que ele pague a diferença, se não for a escolha de menor valor. E aí a dinâmica é o seguinte, a partir do momento que o cliente escolhe, nós contratamos vocês. A gente firma lá uma ordem de fornecimento com vocês iniciam o trabalho. Atualmente, nós antecipamos 50% do recurso na assinatura e os outros 50% na conclusão. Então, vocês vão fazer o trabalho ali de redação da patente de invenção, ou fazer o depósito. A gente não paga as taxas do INPI, tá? Isso é uma responsabilidade da empresa, demandante. E aí, quando vocês concluírem, vocês vão emitir um relatório final, vão fazer um relatório das atividades que realizaram. Nós vamos avaliar esse relatório e vamos avaliar com o cliente se ele ficou satisfeito e se, de fato, a consultoria foi concluída e deu o resultado que estava. Estando tudo ok, nós pagamos os outros 50% e encerra o processo. Não tem muita burocracia. Se deu algum problema, a gente vai tentar resolver. A gente chama as partes e faz uma mediação para entender o que houve, né? Saber se é problema da empresa ou se é problema do prestador de serviço. Sendo problema do prestador de serviço, aí a gente entra a gente começa a avaliar um segundo serviço e aí pode entrar naquelas cláusulas de descredenciamento, caso ele ele repetidamente tenha problemas na execução das consultorias. Certo? Na questão do credenciamento, o que a gente faz hoje? A gente tem um e-mail padrão que eu mando para todo mundo que pede orientação, porque se tu for ler o edital é cansativo de ler, é chato, é complexo. Então, a gente fez um resumo. Para se credenciar, encaminha isso e aquilo. Se precisar de mais informações, entra no edital. Eu mando o caderno técnico para entender todo o SebraeTech, como é que funciona, não só na área da propriedade intelectual, mas todos os serviços. Mando o regulamento nacional. Mas ali está um resumo. Então, tu foca no resumo, sabe o que precisa entregar. E, se quiser detalhes, tu vai acessar, então, o edital, os regulamentos, caderno técnico. Mas esse resumo tem facilitado bastante a vida de quem quer se credenciar, porque, às vezes, é muito extenso o material, as pessoas se perdem, esquecem de mandar tal documento, e isso causa problema, né? Que ela não consegue o credenciamento de imediato. E como o Adriano falou, após a nossa análise, por exemplo, agora voltando ao credenciamento, né? Vocês encaminham a documentação, nós temos um comitê que analisa essa documentação, são 3 pessoas. Basicamente, conferir documentos, certidão negativa, ver data de validade, ver o contrato social, ver se foi preenchido o formulário corretamente e se a declaração de prestação de serviço está de acordo ou não, se ela tem elementos que a gente possa entender que, de fato, vocês fizeram um trabalho de propriedade intelectual. Tendo isso, essa aprovação, a gente credencia. Se não, se estiver faltando alguma coisa, nós mandamos um e-mail, né, para o responsável da empresa, do prestador de serviço, informando que não foi credenciado porque faltou o cartão do CNPJ, ou porque a certidão negativa de débito municipal estava vencida. E aí a gente pede que corrija. E aí tem um prazo que vocês quiserem para fazer essa correção. Não precisa ser nesses 2 dias. Tá certo? Assim, em linhas gerais seria isso. Talvez seja mais... Eu vejo aqui que tem bastante... Estou vendo que tem bastante pergunta aqui no chat. Não, acho que na verdade... acho que na verdade não são perguntas ali. Aqui tem o Guilherme perguntou se todo SebraeTech precisa de atestado de capacidade. Sim, é o modelo que a gente fornece, né? A gente pede que seja naquele padrão ali. Vamos ver. Acho que era a única pergunta mesmo que tinha. Tá. Eu já vi que não serve para mim, porque a minha área já é marca. E o contencioso judicial. Mas o contencioso é a parte administrativa, né? Aí é que tá. Não serve o SebraeTech, mas os outros editais servem. Sim, o outro do convênio ali. Verdade. Ali no SebraeTech, por exemplo, nós não podemos utilizar essa consultoria para o Sebrae internamente, né? Mas no credenciamento a gente pode, por exemplo. Né? Mas esse do Sebrae ali para contencioso também, para ação judicial, ou é só para... Nenhuma edital contencioso. Não, né? Tá. Mas o outro serve para marcas? Administrativo do NPI?
É? Legal. Não sabia. O outro serve para marca. Tá? Interessante. Inclusive, recentemente a gente teve alguns cadastros por conta da parceria OAB. Nessa parceria, mais de 80 escritórios registraram cadastro no credenciamento, tá? Alguns em propriedade intelectual já. Né? É um detalhe importante do credenciamento. Ele respeita o desenvolvimento regional sustentável, porque o que acontece? Você tem que escolher a área e a sub-área. Então, no caso, seria marcas, né? Área, sub-área de propriedade intelectual, sub-área de marcas, né? Sim. E você diz o seguinte: eu atuo na grande Florianópolis, e o teu rodízio ele vai pegar as atividades da grande Florianópolis. Então, vamos dizer que tem 80 pessoas cadastradas nesse setor, nessa área e sub-área, mas 10 estão em Florianópolis. Então, você vai fazer rodízio com 10, né? Por conta dessa atividade na grande região de Florianópolis. Joinville, aí já é uma outra região. Né? É sorteio ou é por ordem ali, tipo alfabética? Por ordem. Começa por ordem e aí vai chamando o primeiro e vai colocando em último da fila. E tem legal. Tem Legal. Posso... A LGPD, vocês têm tido bastante demanda, assim? As empresas têm procurado vocês? Não? Vocês atuam também nessa área? Muita consulta. Muita consulta. A Maria Helena atua na área também. Através do Hugo, eu bati uns papos com o Pedro já a respeito, por conta da posição do Sebrae lá do Sebrae Nacional, no caso, né? E para os subsídios para a NPD, né? Em relação à regulação para micro e pequena empresa. Primeiro, boa noite a todos, né? Desculpa a grosseria, cara, já sai falando, né? Mas é como o Adriano ou o Sérgio falou, advogado gosta de falar bastante, mas também tem que ser educado. Então, eu pude ajudar um pouquinho também na elaboração do documento através de uma entidade que eu faço parte, de uma CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovem Empresário, e aí troquei umas figurinhas com o Pedro, né? Inclusive, né, Pedro, amanhã a gente tem um debate na rádio aqui em Tubarão. É verdade, na Monte Carlo. Eu vou estar contigo lá, né? Isso, eu, tu e o Cássio. Né? Então, a gente fala pouco com o Pedro, e aí quando vai falar é em vezes seguidas. Então, mas eu queria, na verdade, falar. Vou fazer uma pergunta, mas antes vou fazer um depoimento também, porque eu tenho um outro negócio e a gente contratou através do Sebrae Tech um software que está sendo desenvolvido. Então, já conheço um pouquinho, né, de como funciona em razão dessa contratação. Já contratei pesquisa pelo Sebrae Tech também, para uma atividade em específico, pesquisa, eu acho que foi pelo Sebrae Tech pelo menos, mas foi via Sebrae com certeza, tá? Pesquisa de desenvolvimento de negócios. Então, digamos que eu posso afirmar que sou um cliente já do Sebrae Tech. Né? E me corrija se eu estiver errado, Pedro. O convênio com a OAB, a princípio, ele é um convênio para consultas, né? Ele não é um convênio... o atendimento que o advogado vai fazer, inicialmente, ele é de orientação, e aí depois, se tiver um desenvolvimento de atividade para contratação, sei lá, como o Hugo falou ali, consultiva ou litigiosa, ele não está dentro do escopo do convênio com a OAB. Essa era uma pergunta. E a outra... Era sobre a questão do credenciamento mesmo. Não, ele está assim. Ele está assim. Na verdade, o que acontece? O nosso limite em relação a essa parceria, e não é nem essa parceria, é o limite do Sebrae mesmo, que já foi pré-determinado, até para que não haja discussão na esfera de dizer que uma entidade que não é advogada está executando exercício ilegal da profissão, né? Então, mesmo de forma subcontratada, né, o que a gente está fazendo aqui é consultoria preventiva. Né? Então, eu quero constituir uma sociedade. Então, isso é possível fazer via credenciamento. Eu quero fazer o registro de uma marca. Isso é credenciamento. Eu quero fazer... todas essas consultorias, elas estão contempladas ali no credenciamento. Eu preciso entrar com uma ação judicial. Aí não. Né? Eu preciso... Aí o que acontece? O credenciamento ou o Sebrae Tech são molas propulsoras para você ter um novo cliente. Né? E aí esse cliente se relaciona com você sem a intermediação do Sebrae
para ingressar com uma ação judicial, né? Se ele se sentir à vontade, apto e tudo mais, né? E aí fica uma relação cliente e advogado, né? Não, perfeito. Então talvez eu tenha entendido errado quando eu li o edital do convênio do Sebrae com a OAB. Né? Tu estava levantando a documentação para fazer o credenciamento e acredito que logo vai estar lá protocolado direitinho. E aí são 2 editais diferentes, né? O edital do convênio com a OAB e o edital do credenciamento da solução de mercado. Ou se eu tiver já da OAB, já está dentro da solução de mercado normal. Veja, olha só, a parceria Sebrae-OAB ela teve uma finalidade de expor o edital de credenciamento. Mas esse edital ele já existia há muito tempo, diga-se de passagem. Tá? As áreas de direito elas foram um pouquinho ampliadas só, mas já existiam também. Tá? Então, assim, nós temos 3 editais de consultoria. O Solução de Mercado, o credenciamento, que foi o foco dessa parceria, mas já existia, e o Sebrae Tech. Tá? São 3 editais que sempre existiram. O mais novo desses 3 é o Solução de Mercado, porque ele tem uma outra característica, uma outra roupagem. Né? Só para contar um pouquinho da história do Sebrae, né? Eu participo de um grupo nacional chamado GEJUR, Grupo de Estudos Jurídicos do Sistema S, e há 6 anos, 7 anos atrás, eu vinha dizendo, gente, reforma trabalhista, sindicato vai acabar com a contribuição compulsória, vai sobrar para o Sebrae, vai sobrar para as entidades do Sistema S. Ninguém acreditava em mim naquela época. Né? E aí, o que aconteceu? Tivemos a pandemia, tivemos um novo presidente, um ministro da Economia que é contra as entidades do Sistema S, né? E tivemos ano passado, aí eu perdi todos os meus cabelos que eu tinha ainda, né? Porque fomos para o STF numa discussão que poderia perder a contribuição compulsória do Sebrae, e quero dizer para vocês que nós ganhamos de 5-4. Tá? Então, foi por pouco, meus amigos, que nós não perdemos essa contribuição obrigatória que pode ajudar, auxiliar a micro e pequena empresa. E aí o edital de solução de mercado ele nasceu dessa intenção. Gente, nós não podemos mais, como Sebrae, ficar única e exclusivamente dependentes da contribuição compulsória. O Sebrae é uma marca, para quem trabalha com propriedade intelectual sabe, uma marca bilionária. Né? Você bota o Sebrae ali na logo, na frente, tem um peso gigantesco. Vamos aproveitar isso dessa forma. E também vamos reformular as consultorias que estão ali no dia a dia do Sebrae. Né? E aí, como é que a gente fez isso? A gente abriu um edital aberto também, permanentemente aberto, que é o Solução de Mercado, onde você, que é advogado, pode ter uma consultoria totalmente especializada para micro e pequena empresa, mas e colocar ela na prateleira do Sebrae. Né? E o Sebrae pede um percentual sobre isso. Né? Por quê? Porque daí ele começa a oferir receita desse trabalho que ele realiza em relação a vendas. Tá? E aí ele pode ser um canal de vendas para você pelo estado afora. O Sebrae vira o canal de venda, né? Eu conheço esse edital aí, eu acabei tendo contato com ele agora recentemente, por conta de uma outra situação. Mas às vezes a pouca familiaridade, muitas vezes, acaba com que a gente confunda um pouco, né? O credenciamento, solução de mercado. Porque quando eu sou credenciamento, quando eu estou como credenciamento ou como solução de mercado, o Sebrae, vocês estão ouvindo minha filha aí também de vez em quando, mas quando é credenciamento ou solução de mercado, é o Sebrae quem está contratando com a PJ, micro e pequena empresa, e a pessoa jurídica que fez o cadastro é quem presta o serviço, ou em algumas situações o Sebrae apenas aproxima e o cliente do Sebrae, o empresário, o micro e pequeno empresário, contrata direto com a pessoa jurídica que tá cadastrada. Isso vai depender muito, tá? Mas, por exemplo, no Sebrae Tech, 70% é pago pelo Sebrae, né? Os outros 30% é o empresário que vai lá e deposita na conta do Sebrae, parcelado e tal. Mas, em geral, assim, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que o Sebrae, ele aglomera recursos para pagar. Então, por exemplo, no Solução de Mercado, existem consultorias que são subsidiadas, são 50% de subsídio, tá? Mas isso depende dos projetos que elas estão inseridas. O Sebrae Tech, não. O Sebrae Tech, ele dá lá 70% em tudo, né? Desde que você seja micro e pequena empresa. Então, estou me valendo disso.
Essa numa contratação. Exatamente. Essa matemática da composição de pagamento, ela vai depender muito da consultoria e do projeto que ela está inserida, entendeu? Principalmente quando eu falo de solução de mercado e quando eu falo de credenciamento, tá? Sebrae Tech não. Sebrae Tech é outra história, né? Mas nesses outros dois aí, é bom dizer que o Sebrae paga. Agora, eu só queria colocar um ponto aqui para vocês, até um ponto de virada de chave tecnológica, né? A gerência do Adriano e do Sérgio está trabalhando muito forte, tá? E acho que também tem o nosso apoio ali do jurídico, né? Muito forte em criar, junto com a TI também, uma porta de entrada do cliente Sebrae, tá? O que significa isso? A gente vai ter um banco digital, onde o Guilherme vai entrar lá, vai cadastrar a sua empresa, a gente vai colocar lá o subsídio na conta dele, ele vai entrar no marketplace de consultorias, e esse marketplace ele vai ser totalmente online, onde você vai olhar assim, cara, gostei do Adriano, eu preciso contratar a consultoria tecnológica dele, tá aqui meu dinheirinho, bota o meu junto e paga, entendeu? Essa é a grande saída para a amarra que a gente tem no credenciamento, por exemplo, porque essa amarra de rodízio e determinar o valor da hora da consultoria não é nossa, é do Tribunal de Contas. Agora, quando eu digo que é o cliente que está escolhendo, eu consigo quebrar essa amarra, né? Eu consigo fazer com que eu diga para o TCU o seguinte: não, eu não escolhi o consultor, eu dei o subsídio para o cliente e o cliente escolheu como ele quis, entendeu? Então quer dizer, isso muda a forma de operar. Mas e o Solução de Mercado ele foi criado de forma analógica no primeiro momento para se tornar digital. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer isso, né? A tendência é que a gente faça, porque ele só vai ter a grande dificuldade que a gente tem no Solução de Mercado hoje, falando abertamente aqui para vocês, colegas, é expor a quantidade de consultorias que a gente tem cadastrada lá. Porque muitas vezes acontece do Guilherme cadastrar uma consultoria super legal de fashion law, estou dando o exemplo aqui lá do pessoal da moda, né? Mas ninguém sabe que existe essa consultoria no Sebrae, né? E aí fica difícil de realizar essa venda, né? Esse é o gap que esse edital de solução de mercado ainda traz, tá? Mas a gente está tentando resolver. Perfeito. Obrigado, Pedro. Vou pedir consultoria para o Pedro de moda agora. O cara tá dominando. O cara... E transita em todos os palcos, né? Boa. Mas é isso. E assim, a gente tem percebido também, até no caso da LGPD, né, a própria demanda de empresas em procura da LGPD no Sebrae Tech especificamente, né, está bem baixa, assim. Para falar assim, até agora, do início do ano até agora, semana passada eu liberei a segunda demanda de LGPD. Uma empresa solicitou. Tá? E o Sebrae, né, Adriano, acabou de publicar uma pesquisa, né, com clientes Sebrae. Eu recebi um e-mail aí de vocês. Eu estou sempre recebendo e-mail do Sebrae, na verdade. Recebi um e-mail lá com o link da pesquisa, com números. Eu achei interessante um fato que foi trazido lá, era de que, se eu não me engano, 22, alguma coisa por cento disse que já estava adequado à legislação, né? E que havia uma ressalva na pesquisa em que a metodologia, pelo menos, pôde perceber que as pessoas ficavam desconfortáveis de responderem que não estavam adequadas. E aí a própria pesquisa está dizendo que provavelmente esse número ele é falacioso, ele deve ser abaixo dos 22%. E que eu acho muito factível, na verdade. Né? Tem um recorte importante em relação a isso que a gente tem que dizer, né? É a pandemia, né, gente? Vamos ser sinceros. Hoje, a micro e pequena empresa está dando uma banana para qualquer tipo de certificação ou legislação que seja supérfluo na atividade dela, porque ela está com dificuldade de pagar folha, de pagar o funcionário do dia ali, da hora, né? Então, quer dizer, para ela... E ainda tem um outro ponto. Eu acho que aí é um ponto do conceito do brasileiro, né?
Porque só no Brasil a lei pega e a lei não pega. Né? Só existe aqui, tá, gente? Só para avisar. Esse negócio de que a lei pega e que não pega, eu me lembro bem, os mais velhos vão concordar comigo. Por exemplo, lei de trânsito, colocar o cinto de segurança para dirigir sempre foi uma obrigação, né? Mas fazia tempo que a gente não usava, né? Então, começamos a usar com as sanções que começaram a surgir. E o papel do Sebrae em relação à LGPD é esse, quer dizer, o assunto, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, acho que quem puxou esse tema desde o início, lá de 2018, quando a lei foi publicada, fui eu ali dentro, junto ao Conselho Deliberativo do Sebrae, ao Comitê de Compliance, né? E essas entidades empresariais são muito fortes, a gente está falando de FEComércio, FACISC, FCDL, Fiesc, né? São as entidades realmente representativas. Quando eu fiz a primeira apresentação, eles viram o grau de preocupação, porque não é só uma questão de fiscalização, né? É uma questão de diferencial competitivo da micro e pequena empresa, né? Então a gente está tentando, com essas consultorias, amenizar o problema em termos de valor, porque, vamos lá, a gente sabe, uma consultoria de adequação hoje, 50, 60 mil para conseguir implementar, né? E hoje o empresário pagando 6 mil, de forma parcelada, ele consegue fazer o seu dever de casa, né? E aí, dentro daquela linha, né, Guilherme, que a gente vai conversar amanhã, já fazendo um jabá da nossa parceria lá. Eu mando o link no grupo da comissão. Exatamente. A questão é exatamente essa. Assim, pelo Conselho Federal e pelo Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, o que a gente quer é trazer o tratamento diferenciado, que é uma regra constitucional, né, para a LGPD, porque ela tem a previsão, mas não diz como. Né? Então, como é que um MEI, por exemplo, que fatura 80 mil reais, vai ter que ter um DPO, né, um Data Protection Officer? São coisas que não se sustentam, né? Então é por aí que a gente vai atuando. Boa. Depois eu vou mandar no grupo do WhatsApp ali da comissão o link para amanhã. 5 para meio-dia, se não me engano, né? Até 1h da tarde. Isso. Via Zoom. Isso. Me ajuda lá, que eu sei que tu conhece bem do tema. Eu vou tentar colaborar, Mas o Cássio, que vai estar na reunião, ele é muito bom também. Agora, eu da minha parte, Hugo, eu estou bem satisfeito com o resultado da reunião aqui, com o Adriano, o Sérgio, o Pedro. Acho que foi bem esclarecedor, acho que para todo mundo, né? Não sei se mais alguém tem questões, mas eu tô bem satisfeito. Depois eu acho que não sei se o Pedro vai passar o contato do Adriano ou do Sérgio para a gente eventualmente tirar algumas dúvidas aí pontuais, questões pontuais, ou a gente fala direto com o Pedro, né? Ele mas passou, acredito que... Não sei se você viu, no chat ali tem o eu botei no chat, Guilherme, mas assim, ó, eu colei no nosso grupo já lá. Já está no nosso grupo da comissão. Eu tenho meu contato. Então já está na mão. Meu contato telefônico eu botei também para a gente falar por WhatsApp com mais facilidade aí, tá? Vou incluir no nosso grupo lá, Pedro. Eu respondo rapidamente, mas eu prometo que eu vou responder. É que realmente, só fazendo uma parte aqui. Cara, eu não sei nem como é que o Sérgio e o Adriano estão me aguentando lá no Sebrae, porque eu vivi a manhã inteira nesse negócio da publicidade, passei o feriado fazendo na advocacia, e à tarde eu estou indo para o Sebrae para apagar todos os incêndios da instituição nesse período. Então, realmente, a gente está com uma demanda assim, muito alta, muito forte, né? E o Sebrae fez um papel muito bacana nesse período de pandemia, né? E fez o seu dever de casa. Né? Hoje a gente consegue entregar as nossas metas totalmente online, né? Digital. Né? Isso é muito legal, porque a gente tinha uma licitação, por exemplo, antes totalmente física, né? E hoje a gente já está conseguindo avançar com essas situações, o que aumenta bastante o trabalho dessas duas figuras que estão aí e a mim também, porque hoje a gente está ainda vivendo o período de pandemia, mas parece que as execuções do Sebrae aumentaram. Então, a gente está realmente com um nível de produtividade e de atividade muito grande. A pandemia ela eliminou aquele conceito que a gente tinha que o Brasil só começa depois do Carnaval, né? Verdade.
Esse primeiro trimestre nosso, cara, o volume de atendimentos foi relativo a 6 meses do ano passado. Então, assim, não parou em janeiro, fevereiro, março. Não teve essa quebrada. Ele continuou no ritmo pesado e forte. E a micro e pequena empresa está precisando demais do apoio, né? Esse é o ponto. E por isso que eu digo assim, eu acho que o legal da parceria Sebrae-OAB tem um caráter social, né? Claro que tem um caráter comercial. Ninguém vai negar né, que o advogado também está querendo gerar negócio. Mas, gente, eu saí da assessoria jurídica no período de pandemia séria, lá em março de 2020, e comecei a atuar no Fale com o Especialista, que era um chat lá que a gente utilizava para atender a pequena empresa. Eu peguei indicadores meus. O primeiro lugar era crédito, o segundo era direito, meus amigos. Entendeu? Porque o pequeno empresário não sabia se ele podia revisar o contrato de locação dele, não sabia se ele podia diminuir os juros de uma taxa de financiamento. Tudo isso é jurídico, né? Então, quer dizer, na hora que a gente cria um pool de consultores capacitados pela OAB, né, validados pela instituição, e coloca no Sebrae e comunica isso para a pequena empresa, porque esse é o próximo passo, é pegar uma comunicação e dizer, agora temos uma parceria Sebrae-OAB. Temos advogados especialistas nas mais diversas áreas aqui para atender você, pequena empresa. Isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Então, acho que esse é a mensagem principal, né? E ano passado a gente atendeu de Sebrae Tech aproximadamente uns 1.000 projetos. Até agora, a gente já liberou só este ano 870. Deixa eu ver. Em menos de 4 meses, já quase batemos a meta do ano passado. Olha só. É bom que tenha bastante recurso vindo do Sebrae Nacional. Sim. Lá, hein, para descer, para pagar tudo isso aí, gente. Porque a demanda, Guilherme, com certeza vai aumentar. Guilherme, vou te dizer com toda a propriedade aqui, até fazendo uma menção aos dois. Santa Catarina é uma referência em execução de CSN, né? Santa Catarina é uma referência em 2 pontos, a nível de sistema Sebrae, né? Em execução, né? Nós praticamente executamos todo o orçamento, sobra lá 5% desse orçamento para executar, e nós temos uma capacidade de executar CSNs gigantesca diante de outros países. E outra questão é a receita própria. Nós também temos um indicador de receita própria diferenciado, assim. Embora o Sebrae de Santa Catarina, em termos de orçamento, seja o 5º, talvez, né? Mas com toda a força que a nossa diretoria tem de trazer recursos do nacional e tal, talvez a gente pule desse 5º para 4º, para 3º, a depender dos projetos e ações que são implementados aqui no estado. Mas eu te diria que Santa Catarina é uma referência nesse ponto, tá? Que bom, que bom. Que bom mesmo. O Eduardo Diogo dá muito trabalho para vocês lá, não? O Eduardo Diogo foi presidente da CONAGE também, só que ele foi lá no começo da CONAGE, né? Eu fui agora faz 3 anos. Eu queria te perguntar isso. Você estava em Brasília naquele evento do Aires Brito? Era você? Não estava não. Nesse do Aires Brito, não. Mas eu fiquei bastante contente quando vi que o Eduardo Diogo foi na diretoria lá do Sebrae Nacional, né? Na época eu tinha recém saído da presidência da CONAGE, e aí a gente acaba tendo muito relacionamento com gente do governo também, né? Eu recebi umas 2 ligações de pessoas, eu vi que o cara aqui botou no currículo aqui que foi presidente da CONAGE, tu conhece ele, como é que é e tal. Né? Mas o Eduardo é um cara super competente. Ele está fazendo um belo trabalho ali nas finanças, né? Essa diretoria está muito alinhada. Aí a gente teve um momento aí de complicação em relação ao governo, né? Porque houve uma eleição assim a toque de caixa e tal, e o governo não foi consultado. E aí a gente teve esse período de transição quando entrou o Eduardo Diogo e o Meles. O Meles já tinha entrado na outra eleição, mas como administrativo financeiro, né? E aí o Eduardo Diogo ascendeu para administrativo financeiro, teve o diretor técnico, que é um cara muito bom também, que é o Bruno Quick. Bruno Quick, ele é um consultor, ele já foi consultor do Sebrae, então ele conhece... O Bruno é um patrimônio lá do Sebrae Nacional. Exatamente. O Bruno realmente é um cara que conhece muito de Sebrae, né? E principalmente dos projetos que o Sebrae executa e tudo mais.
e o Melis com essa capacidade política, né? O Melis é um grande articulador político, se relaciona muito bem com o presidente Bolsonaro, com o Congresso Nacional e tal, e ele consegue fazer a manutenção da instituição, que, na minha opinião, não é porque eu trabalho lá, mas ela tem um papel assim que talvez a gente não consiga sentir o peso, né? Mas caso a gente perca uma contribuição dessa, a gente perceberia um quebra-quebra de muitas micro e pequenas empresas. Então, sim. O Melis, o Jorginho, que é nosso senador aqui, né? E me fugiu o nome, um deputado que infelizmente ou felizmente, não sei, não se reelegeu pelo Rio de Janeiro, eram os 3 mosqueteiros aí das micro e pequenas empresas. Esqueci o nome do conterrâneo de vocês. Do Rio de Janeiro, confesso que eu não lembro. Mas o Jorginho, ele é o do Afif, né? Mas o Afif foi presidente do Sebrae, mas tinha 3, eram 3 estavam sempre juntos. Era o Melis, era o Jorginho e me fugiu o nome do deputado do Rio. Ele não se reelegeu, né? Ele estava em alguma coisa do governo do Rio de Janeiro lá. Os 3 estavam sempre juntos quando tinha coisa voltada à micro e pequena empresa, frente parlamentar e tal. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Jorginho ele é um cara muito... Inclusive, nós vamos ter uma reunião dia 29, agora, do Conselho Federal da Comissão da Micro e Pequena Empresa, e eu convidei o senador Jorginho Melo. Ele vai fazer uma palestra, uma fala ali rápida. Nós vamos apresentar alguns indicadores da micro e pequena empresa para ele e tal. E essa comissão ela está muito afeta aos projetos de lei, né, que são impactados aí pela micro e pequena empresa. Então, o nosso presidente da comissão da micro e pequena empresa é o Fernando de Paula Graff, que é um conselheiro federal de Goiás, mas que hoje está como superintendente do Sebrae Goiás. Ele era do jurídico e ascendeu à superintendência agora. Assumiu a superintendência do Sebrae Goiás. Então, ali nesse grupo aí só tem advogado do Sistema S, tem um ou outro que está dissonante ali e tal, que está trabalhando também nessa área da micro e pequena empresa. E são eventos muito interessantes, sabe? Porque o senador é um grande conhecedor do assunto micro e pequena empresa. Ele está há muito tempo liderando, tanto na Câmara, quando ele era deputado, quanto agora no Senado, na frente parlamentar da micro e pequena empresa. Pedro, por mim, tá tranquilo, viu? Sensacional, excelentes explicações, obrigado, Sérgio, Adriano. Foi muito rico. Não sei se mais alguém tem algum questionamento, Maria Helena, Jati. Eu queria declarar que, na verdade, somos em 12 participantes, né? Porque a filha do Guilherme é presença ativa na nossa reunião. Mas agradecer ao Hugo por essa demanda aí com vocês aí do Sebrae, é esclarecedor. Eu acho que na Comissão de Propriedade Intelectual tem tudo a ver com o Sebrae Tech, com auxílio, startups, com empreendedores, com inventores. Então, agradecer ao Hugo, antes de mais nada. E, para mim, eu estou mais do que satisfeito e com os contatos para a gente poder incomodar depois, está melhor ainda. Otávio Leite, nome do deputado. Só uma coisinha, rapidamente, Guilherme, só rapidamente. Pedro, próxima reunião que vocês tiverem, convida a gente. Será um prazer a gente participar de uma reunião de inovação aí. A minha ideia aqui, na próxima reunião, Hugo, tá? É a gente fazer uma live mesmo para falar sobre contratos digitais, que é um tema bastante polêmico, assinaturas eletrônicas. Eu fiz um convite porque eu estava... O olhinho da Helena brilha aí com essa história, ela adora isso. Então, é a área dela. Inclusive, Maria, em breve, 2 assuntos vão ser tratados na ESA, na Escola Superior de Advocacia. Nós fizemos agora, né, um módulo de inovação e direito. Falamos desde legal design, que também pode ser um tema de uma nova ficha técnica da consultoria tecnológica, que eu nem conversei com o Sérgio ainda, nem com o Adriano, mas a gente falou de legal design com o Sérgio Semin. Depois trouxemos o Ayrton Benedetti, que é o presidente da comissão de coaching hoje. Cara, o cara deu um show sobre soft skills, né? As habilidades rápidas, né, que a gente precisa adquirir nesse processo de transformação. E depois veio o Gustavo Camargo, que hoje é assessor jurídico da VEG, né, e que faz um trabalho assim nessa parte de provas digitais, né, contratos eletrônicos. Ele é um fenômeno,
tá? Ele é um fenômeno. Tem um livro dele que eu até ganhei de presente. Ele acabou de lançar um livro, né? Esse aí, acabou de lançar o livro. Esse livro aqui é sensacional, é catarinense, tá? E o Gustavo é o autor desse livro. E eu estava querendo trazer ele para a reunião da comissão, porque, como eu disse, eu não estou fazendo assuntos só da comissão, sabe? Eu estou jogando... Inclusive, até o Hugo perguntou, cara, cadê teu Instagram? Minha comissão não tem Instagram, entendeu? Eu acho que esse negócio de Instagram, quantidade de Instagram que a OAB tem, ninguém se entende naquele negócio. Para mim, a OAB tem um canal de comunicação que se chama OAB Santa Catarina, ponto. Se a gente quiser comunicar, comunica por lá, né? Mas é que nem o Sebrae querer, por exemplo, fazer 350 canais, um da gerência de assessoria jurídica, outro da gerência de inovação e empreendedoria. Não tem sentido, né? Eu acho que se tem assuntos que são realmente importantes, a gente coloca no canal principal, que é onde tem mais gente para assistir, para ver. Né? Porque... Convence a Jéssica. Pois é. Mas, Maria, eu quero te dizer uma coisa. Eu não vim para convencer, eu vim para complicar, tá? Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer assim, gente, olha, eu também estou muito feliz de estar aqui na Comissão de Propriedade Intelectual, a pedido do Hugo. É verdade, eu não consegui tomar esse café com o Hugo ainda, mas eu quero muito. Acho que são duas comissões que estão afetas, são muito semelhantes na sua forma de executar. A gente vê aqui que tem gente jovem, gente que já está há mais tempo, mas que tem uma cabeça aberta, né? Eu acho que é isso que a gente precisa para a OAB, né? A OAB está precisando de revigorar essa maneira de transformar a nossa profissão. E começa por aqui, por esse bate-papo, né? Eu acho que é aí que está. E agradecer imensamente, Hugo, ao Sérgio e ao Adriano, né, por ter disponibilizado aí o tempo deles aí para poder esclarecer a gente, né? Me utilizem como ponto focal, tá? Sempre que precisarem, tá? A gente vai conversando. Eu tenho tentado colocar uma disponibilidade maior aí para esse assunto OAB, né? E quero me colocar à disposição de todos vocês. Coisa mais linda! Que graça, Guilherme! Veio dar um abraço no pai e já deu um tchauzinho também. Aproveita a câmera. Eu também queria agradecer a oportunidade de dizer, Adriano, saímos ilesos. Nós dois, no meio de 11 advogados, nós conseguimos sair ilesos. Sensacional. Eu vou contar uma coisa para vocês que é piada interna no Sebrae. Eu tenho um amigo nosso que o cara é fantástico, Marcos Regueira, é o homem da transformação digital, é um homem antigo, mas de transformação digital, o cara das incubadoras. Aí ele falava assim, tu vai para aquela reunião, tem mais advogado que gente lá, rapaz, cuidado. Se precisar, estamos à disposição aí também, né? Deixei meu contato ali, meu telefone, estou à disposição de vocês. Hugo, se quiser desaparecer no Sebrae para tomar um café, já que está difícil com o Pedro lá, posso te receber lá no Sebrae e pagar esse café. Eu estou vendo que vai ser com outra pessoa. Eu só quero dar um aviso para vocês. Aqui na nossa comissão esse ano a gente está tendo muito projeto, então não se coloquem então à disposição, porque provavelmente serão requisitados. Hugo? Fiquem à vontade. Se os projetos forem bons, a gente dá jeito, Maria. Tá? A gente pode ter certeza. É isso mesmo. Isso aí, hoje tem... Legal, então, gente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pelo tempo aí de vocês. Sei que não é fácil. Ainda mais vocês trabalham juntos e continuam juntos aqui nessa hora. A gente tá... Eles estão no home office, né, os dois, né? Lá na sede tá só eu lá. O Pedro que tá voltando agora. O modelo é híbrido, não vem com essa não. Só sexta-feira. Sexta-feira. Eu sou 100% grupo de risco, não posso. Sexta-feira eu entro no grupo de risco, eu começo a beber um pouquinho mais cedo, aí eu já entro no grupo de risco. Brincadeira. Valeu, então, gente. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Boa noite a todos aí. Boa noite. Valeu, boa noite. Parabéns pela Até filha. amanhã. Valeu, obrigado. Até amanhã, Pedro. Vou mandar o link no grupo ali para o pessoal que quiser assistir. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Adriano, colegas aí da comissão. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, Falou, Guilherme. tchau. Um abraço.
Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.